E não posso deixar de me perguntar, será que Mark Kerr ainda tem o que é preciso? Ainda pode lutar com tudo que já passou? Acredito que vamos descobrir a resposta nessa recriação polêmica de um desenho da Disney, que vira biopic esportivo premiado, estrelado pelo Rock. Por que tantos filmes de Hollywood fracassaram neste ano? Este ano, houve muitos filmes de sucesso, mas também houve uma leva de estreias de alto perfil, que ficaram bem aquém do esperado. Então, para onde foram todos eles? Errado. Abaixo estão 10 dos fracassos de bilheteria mais infames de 2020. E isso ajuda a explicar, de várias formas, por que Hollywood está lutando para tirar as pessoas de casa e levá-las aos cinemas. Um único raio de trovão. As ervas daninhas são vendidas. Foram enviadas para se matarem neste cofre. Mas então encontramos o Bob e o Bob. Thunderbolts faturaram quase 400 milhões no mundo. Não é pouca coisa, mas fica abaixo da metade do que Vingadores. Ultimato faturou em 2019. Outra estreia da Marvel este ano, Capitão América. Brave New World rendeu menos. Mas os dois filmes ficam 29 e 30 no ranking do estúdio. Parece injusto agrupá-los, visto que Thunderbolts foi uma aventura empolgante. Brave New World, porém, foi um desastre, mas ambos os filmes sofreram do mesmo problema. Eles pareciam sobras, pedaços de uma saga do universo cinematográfico da Marvel que terminou anos atrás. Fantastic Four First Steps foi sucesso maior, o que sugere que, se o estúdio reiniciar com seus personagens mais icônicos, poderá se recuperar. Mas é notável que houve apenas um filme de heróis no top 10 mundial deste ano, e esse foi o Superman da Warner DC. Por fim, enfim, chegou a fadiga dele de herói. Havia um reino calmo governado por uma rainha virtuosa, Branca de Neve. Lilo and Stitch foi um estrondo de $1 bilhão neste ano, e How to Train Your Dragon não ficou muito atrás. Assim, o público está satisfeito em ver remakes em live action ou CGI de desenhos já vistos. A exceção que provou a regra foi a Disney, Branca de Neve, que não conseguiu recuperar o orçamento do filme. O filme era inegavelmente falho. Ele continuava puxando em duas direções distintas, de modo que metade dele era uma recriação reverente do desenho original de 1937, e a outra metade era uma leitura subversiva do mesmo material de origem. O nome dela era Branca de Neve. Mas havia um problema maior. Branca de Neve ficou em controvérsia por meses antes de estrear. Algumas contestaram a escalação de Rachel Zegler. Outras discordaram das ideias políticas do elenco, como disse Corinne James, da BBC. Branca de Neve foi vítima do tempo, princesa coberta de lama. Um filme mágico de verdade teria vencido toda a má publicidade, e isso, como se viu, não foi um filme mágico. Timo, você deveria partir para cima de um daqueles cretinos agora já. Diga isso assim, mesmo. Oh, Deus, estou completamente. Trey Mickey, 17. Parasita de Bong Joon-ho foi de fato um fenômeno. Um filme de suspense sul-coreano amplamente aclamado que, em 2020, tornou-se o primeiro filme, não em língua inglesa, a vencer o Oscar de melhor filme. Cinéfilos de todo o mundo esperavam o próximo filme de Bong Joon-ho. Após a data de lançamento, ele foi adiado. Mickey 17 saiu em fevereiro deste ano. Por favor, não toque nele. Mickey, você pode me ver? Oh, Mickey. Até então, as pessoas pararam de falar de Parasita e passaram a questionar por que o novo filme demorou tanto, de verdade. Havia algo de errado com Mickey 17? Hugh Montgomery, da BBC, certamente achou que sim. Em sua crítica de 2 estrelas, ele chamou Mickey 17 de uma decepção grave, completamente desdentado, e descreveu-o como um filme com uma grave crise de identidade. O público concordou. Após o triunfo de Parasita, fez todo o sentido para Warner Bros. Oferecer a Bong Joon-ho mais de 100 milhões para realizar um épico de ficção científica. Mas mesmo com o Batman no papel principal, ou em papéis de destaque, Mickey 17 não foi exatamente o que o estúdio esperava. Toda a sua geração, todas as pessoas da sua geração são tão pequeninas, tão fofas, tão perfeitas. Exemplar não tinha medo de nós. 4. Após a caçada. After the Hunt é estrelado pela rainha de Hollywood, Julia Roberts, e é dirigido por Luca Guino, o criador da tática de premiação. Chame-me pelo seu nome. Essa polêmica Me Too
podia ter sido um sucesso, mas dizem que arrecadou menos de 10 milhões no mundo, metade do salário de Roberts e 1/8 do orçamento. Talvez seja pelo filme prolixo de Good Dino, não foi o bastante. Mas, na verdade, pode não ter sido bom o bastante em partes. Tem pontos fortes de debate. Tem elenco de peso com nomes famosos. Tem ambientação elegante e refinada. Da Yale University, a filosofia. Há um mistério sobre o que houve entre o acadêmico de Andrew Garfield e o estudante A.O. Edway. Tem subtramas demais, muita bobagem e duração longa. Isso é muito longe demais. Isso não soa familiar? Sim. Depois da caça, aparece com as séries de televisão caras que hoje são inevitáveis em todos os serviços de streaming. Então por que alguém pagaria para vê-la no cinema? Gosto de rosa. Sou da Virgínia Ocidental. O que isso tem a ver com rosa? Nada, senhor. Só estou falando sobre mim. Acho que foi minha ideia. 5. Christie, Americana e Eden têm duas coisas em comum. A primeira é que todas elas contam com Sydney Sweeney em um papel principal. A outra é que todas elas fracassaram. Christie, um biopic do boxeador. Christy Martin é notória, tendo tido um dos piores fins de semana de estreia no Cincinnati Tours, entre filmes com lançamento amplo. O que torna isso notável é que Sweeney, hoje, é uma das celebridades mais populares do mundo. Portanto, a lição pode ser: fama online não equivale mesmo ao estrelato no cinema. Outro fator é que a controvérsia sobre o anúncio da American Eagle afastou alguns espectadores, porém ela continua fazendo produções independentes que valem a pena, filmes que não a exploram. Pin-Up agrada a todos. Pode ter sido atraído pelo site dela, com Glenn Powell, em trajes de banho. Perfeição e realidade não tinham glamour nenhum. Projetos de risco e os fracassos deste ano mal eram mainstream. Blockbusters de Hollywood. Nem sempre fazemos arte só para números. Fazemos arte para ter impacto. Sweeney disse no Instagram. Quando Christie caiu na lona, pode ter razão. Seis. Eu sei o que você fez. No verão passado, os executivos de estúdio sabiam mesmo o que estavam fazendo ao darem sinal verde? Eu sei o que você fez no verão passado. Bem, mais ou menos. Já existiram 2 renascimentos lucrativos de franquias de terror juvenil dos anos 1990 e dos anos 2000, recentemente, Scream e Destino Final. E uma dessas franquias, Scream, começou com um roteiro escrito por Kevin Williamson. Então, o que poderia ser mais lucrativo do que reviver outra franquia assustadora dos anos 1990, que também começou com um roteiro de Williamson? Essa era a teoria, pelo menos. Na prática, as continuações do legado tiveram receitas relativamente baixas, levantando uma questão fundamental. Quão amado era o filme de 1997? Em primeiro lugar. Não tanto. É amado como Scream e Destino Final. Fãs de Scream não param de comprar máscaras de Ghostface, e as mortes em Destino Final viram conteúdo para as redes, mas ainda falam de "eu sei o que vocês fizeram no verão passado". As pessoas ainda se vestem de pescador? Todo ano? Um título mais apropriado poderia ter sido: não consigo lembrar o que você fez no último verão, como estivéssemos recebendo muito do que buscamos. Talvez não tudo, mas muito. Seven Springsteen. Livrai-me do nada. Springsteen. Livrai-me do nada. Poderia ter sido a resposta deste ano a Uma Desconhecida, um drama sobre um cantor e compositor americano venerado que se concentrou em um único ponto na carreira. Jeremy Allen White, da série The Bear, se esforçou para cantar e tocar como Bruce Springsteen, e o roteirista-diretor Scott Cooper já tinha feito um filme indicado ao Oscar sobre um cantor e compositor americano. Embora fosse ficcional, era Crazy Heart. Apesar de tudo, o público não curtiu ver uma estrela do rock vagando por Nova Jersey, tendo um romance simples e gravando um álbum de faixas acústicas no quarto. Eles buscavam a energia pulsante e a narrativa urgente que animam muitos dos hinos de estádios do Springsteen, tirando-me do nada. Por mais revigorante que seja, quando uma biografia foca um pequeno trecho da vida de seu sujeito, às vezes, o arco inteiro de pobreza, a riqueza do sujeito, esgotamento e redenção é o que se exige de você. Sim, sou eu, líder da Terra, a negociação ainda não acabou. O Hélio, Inside Out 2, da Pixar, foi o maior filme de 2024, e as esperanças para o próximo projeto do estúdio eram altas.
Essas esperanças despencaram quando Hélio foi lançado em junho. Não era que o filme fosse ruim, mas era fatalmente comprometido. Uma aventura de ficção científica sobre o amadurecimento. Foi criado como história pessoal de Adrian Molina, o co-diretor da Cocua, que se inspirou na própria infância numa base militar. Em 2024, Molina deixou o projeto, junto com outros profissionais-chave, para ser substituído por 2 diretores diferentes. O resultado foi um desenho animado sem razão para existir, como ocorreu com 2 fracassos recentes da Disney também, Strange World e Wish. Foi difícil resumir a trama ou explicar o que estava em jogo. O filme, poderia ter sido melhor se Molina tivesse sido deixado para seguir com aquilo. No fim, o alien da Disney que mais faturou neste ano foi Stitch, de Lilo & Stitch, e não os extraterrestres de olhos esbugalhados, nem Eli, o. 9. M3GN 2.0. Por que M3GN 2.0 teve mau funcionamento? Quando o M3GN foi lançado há 3 anos, ele era um gerador de memes. Ele atingiu o robô homicida com seus cabelos longos e o vestido fofinho. Foi claramente desenhado para se tornar uma fantasia de Halloween. E um clipe da rotina de dança dos androides gerativos do modelo 3 ficou viral. Tudo o que o diretor, Gerard Johnston, precisava fazer era entregar o de sempre. E ele poderia ter visto o dinheiro jorrar. O erro foi ele decidir não trazer o mesmo. Embora os 2 filmes fossem ficção científica debochada, M3GAN foi um thriller slasher, e a sequência foi um thriller de ação global, em termos próprios. M3GAN 2.0 foi divertido, mas às vezes é preciso agradar o público. Achamos que M3GAN era tipo Superman. Podemos fazer coisas com ela. O produtor Jason Blum disse no Town: poderíamos mudar de gênero. Podemos colocá-la no verão, fazê-la parecer diferente. Podíamos mudá-la de vilã para boa pessoa. Exageramos quão forte era o engajamento das pessoas com ela. A Cidade 2. Velocidade elevada, 10. The Smashing Machine, Dwayne Johnson, tem sido uma das maiores estrelas do cinema mundial há mais de uma década, literal e figurativamente. Mas chega o momento em que todo colosso publicitário quer provar que pode atuar também como um ator sério e dramático. E assim ocorreu. The Rock fez sua investida por um Oscar, ou pelo menos uma indicação ao Oscar, ao estrelar The Smashing Machine. Todos os sinais pareciam promissores. Johnson tinha um coprotagonista de prestígio, um diretor FE e uma história real sobre um lutador de MMA que enfrentava vícios. O problema era que Johnson não estava flexionando muitos músculos de atuação que ele não havia usado antes. Ele era um lutador carismático, interpretando um lutador carismático. A diferença entre o trabalho anterior dele e este foi que The Smashing Machine era deprimente, e ninguém vai ver um filme estrelado pelo Rock, pois querem ficar deprimidos ainda. Não há como evitar sentir pena do diretor. Seu irmão fez outro biopic, Marty Supreme, com Timothée Chalamet, e recebe todos os plots que não foram a Smashing Machine já.